E nesse Resenha Jurídica, nesse episódio, nós estamos recebendo uma grande especialista em direito digital, uma querida amiga que teve a honra de me convidar para participação na Ordem dos Advogados do Brasil, na Seccional de São Paulo, para participar, representando a Rede Vivax de televisão, num grande congresso a respeito do direito digital. O Resenha Jurídica, ele sempre traz debates atuais, claros e necessários sobre o direito e todos os seus impactos no cotidiano, na sociedade, no dia a dia de todo cidadão brasileiro. O tema de hoje é extremamente atual e é estratégico. Nós vamos falar sobre direito digital, proteção de dados, os desafios das empresas nas plataformas digitais e os desafios dos colegas também a respeito desse tema que é tão importante e tão pertinente. E nós estamos recebendo hoje essa advogada gigante, essa querida amiga, a doutora Soraya, para falar sobre esse assunto. Ela é uma profissional com uma trajetória consolidada na atuação de destaque no cenário jurídico paulistano e no cenário jurídico brasileiro. Ela advoga há 35 anos, é pós-graduada em Direito Digital, em Direito Empresarial e em Direito do Agronegócio. Ufa, é bastante estudo, hein? Atua como secretária-geral da Digital Law Academy e da Comissão Especial de Direito Digital da OAB de São Paulo. Ela sempre teve uma vida muito atuante no mundo oabiano. Atualmente ela também exerce a presidência da Comissão de Comunicação da OAB de Jabaquara e a vice-presidência da Comissão de Direito Empresarial da mesma subseção. Doutora Soraya, seja muito bem-vinda ao Resenha Jurídica com você. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Doutora Soraya, me conta, tá? Como é que consegue, participando da Digital Law, sendo secretária-geral da Comissão de Direito Digital, participando como presidente da Comissão de Comunicação da OAB de Jabaquara e também como vice-presidente de uma outra comissão. Dá tempo para advogar? Como eu consigo conciliar tudo? Com organização e método. Eu sou uma virginiana raiz. Então, tudo que eu faço, eu planilho, como dizem as brincadeiras. E eu consigo sim, eu durmo pouco à noite, tenho uma tendência de ficar cuidando de todos esses assuntos à noite, conversando com membros da Digital Law Academy, das comissões, e eu consigo controlar tudo. O como é difícil dizer, é amor. É amor pelo que eu faço, é método, é confiança na minha capacidade e, em especial, o respeito por aqueles que me delegaram isso. Eu me formei em 98-2, então já se vão aí 27 anos advogando, 28 anos aproximadamente, e desde o meu primeiro dia de aula eu comecei a fazer estágio, então a gente pode repassar que tem uma experiência de 30 e poucos anos no mundo jurídico. Eu venho de uma época, embora estou com 48 anos e fazendo 49 agora, dia 5 de fevereiro, já segue a dica para todo mundo aqui da equipe me dar o meu presentinho de aniversário, viu, Ítalo? Eu venho de uma época em que ainda se faziam as correções através das digitações da máquina de escrever, então os gabinetes do tribunal, os escritórios de advocacia, eles tinham os digitadores e tudo era feito de uma maneira muito particular, trazendo esse direito personalíssimo, onde os estudos eles eram feitos nos grandes livros e naquelas inúmeras jurisprudências que eram impressas. Então a gente vivenciou muito essa mudança. Isso. Como é que é hoje, sabendo que praticamente as peças elas podem ser feitas por inteligência artificial? Doutor Luciano, eu conversava com o meu presidente, Dr. Coriolano, sobre isso. Para nós, há um impacto talvez ainda maior, porque eu sempre brinco, eu nasci no século passado, eu me formei em 1991, mas desde que eu entrei na faculdade, com 18 anos, eu fiz estágio. Ou seja, então eu vivencio o direito há 40 anos. Eu vou fazer 58 anos em agosto. Que dia de agosto? Em 24 de agosto. Minha filha é de 30 de agosto. Sou virginiana de 24 de agosto. Então, essa adaptação aos novos tempos, eu passei por todas as fases. Eu vi as varas se especializando.
Quando eu entrei no direito, tinha o juiz da vara civil. E ele acumulava tudo. Ele fazia tudo na vara dele. Família, sucessões, obrigações, tudo. Então eu acompanhei a especialização das varas, a abertura das varas especializadas em direito de família, de infância e juventude e assim sucessivamente. E fui do tempo da máquina de escrever. Eu tive uma máquina de escrever. A minha era top de linha, então a minha máquina, ela corrigia. Chegava no final, se você não quisesse fazer, para que coloca o tracinho para passar para outra folha. Voltava e apagava. Voltava e apagava, então era uma coisa show. Mas na época do papel copiativo, na época de estudar a jurisprudência e colocar numa fichinha aquela jurisprudência feita na máquina de escrever, então você tinha lá um arquivo de jurisprudência, né? Estudando pelos grandes mestres. Eu, Dr. Coriolano, e creio que um bom número de advogados que são dessa época ainda vivenciam isso. É óbvio que o direito ele tem que acompanhar os novos tempos, ele tem que se adequar à tecnologia, mas é muito difícil você deixar de ser um pouco analógico. A minha opinião pessoal. Então, eu sou uma advogada do direito digital, tenho conhecimento do direito digital porque tenho a compreensão que é imprescindível para quem quiser sobreviver nesse novo mundo, estar adequado aos novos tempos. Eu, há mais ou menos uns 10, 12 anos atrás, eu ministrava uma palestra e eu utilizei uma frase que eu acho que elas são muito atual para aquilo que nós estamos vivenciando. O fenômeno do get e cola faz com que nós tenhamos petições iniciais que são guetadas e coladas, nós tenhamos decisões de mero expedientes guetadas e coladas, sentenças guetadas e coladas e processos que chegam ao tribunal, aos tribunais superiores com guetando e colando. Isso faz muitas das vezes com que nós não estejamos praticando o direito individual àquelas partes, olhando muito as tendências jurisprudenciais macro. E os advogados, eles acabaram se acomodando dentro disto que é um momento de modernidade. Mas o fato é que, independente de serem demandas particularmente similares, cada uma tem as suas particularidades, as suas individualidades. E olhar esse caso concreto faz com que os advogados do século passado larguem aí com uma grande experiência, né, doutora Soraya? Eu acredito nisso. Esse copia e cola, eu vi acontecendo. Muitos juízes fazendo isso antes do fenômeno, antes da pandemia, antes da explosão da IA, tudo isso eu via acontecendo. Mas, de que maneira? Eles criavam o seu próprio texto para uma situação similar. E ali eles adequavam para aquilo que estava acontecendo naquele momento. É diferente do hoje. É diferente de uma situação em que o próprio... Por exemplo, Jus Brasil, e aqui não é uma crítica, mas existe isso, aquele que é associado no Jus Brasil, ele acessa e vê modelos de petições. Está lá, para qualquer um ver. Então, os advogados que são desse tempo e que aprenderam, porque nós não tivemos acesso a isso, nós não tínhamos isso, nós não tínhamos essa... Eu iniciei praticamente com o advento da internet, ali com a força da internet de escada. Internet caía, fortunas que se pagavam para você ter o acesso à internet, contas de telefone altíssimas. Então eu vi tudo acontecendo. Eu acho que esses advogados estão sim na frente. Porque, principalmente a questão humanizada. O meu escritório, por exemplo, nós somos uma equipe só de mulheres. Cada uma desenvolve mais ou menos 3, no máximo 4 especialidades, para nós tentarmos englobar uma grande gama do direito, né? Vários leques do direito, mas todo mundo é orientado sempre a ter um tratamento extremamente humanizado. Isso que acontece hoje com essa nova geração,
que não atende uma ligação de telefone, já vê ali, já cancela a ligação, tem medo de conversar. Isso não, para nós estamos na frente. Por isso que a decisão de me adequar aos novos tempos é somente para fortalecer o meu direito. Porque eu conheço do que está acontecendo, mas mesmo assim eu tenho aquela visão do analógico, aquela visão antiga, do tratar pessoalmente com cada um dos meus clientes, do olho no olho. Eu faço muito pouco consultas por videoconferência. Eu tenho minha sede, eu tenho minha estrutura física e eu faço questão que o meu cliente esteja dentro da minha estrutura. Ou quando ele não pode, como eu trabalho muito para empresários, eu sei que o empresário tem uma rotina, eu me disponho a ir até ele também. Né? Então isso eu primo e sei também que o meu presidente, nós trocamos muita ideia sobre isso, né? Nós somos amigos, somos confidentes um do outro e isso é algo que a nova geração deveria tentar aprender, sabe? Deveria tentar ter a empatia pelas outras pessoas, deveria para poder fortalecer a sua profissão. Doutora Soraya, eu vou tecer um elogio. A Rede Vivax ela foi convidada para participar de um congresso de direito digital que aconteceu, se não me falha a memória, agora no último trimestre do ano na UAB de São Paulo. E é muito lindo ver grandes personalidades do mundo jurídico, desembargadores, operadores do direito, diversos advogados na Casa da Democracia, debatendo os reflexos e as responsabilidades relacionadas a esse avanço do mundo digital. E uma das coisas que me chamou muito atenção, assim, eu fiquei lisonjeado de poder ter a oportunidade de vivenciar aquele momento, é quando eu vi o Dr. Coriolano junto com a esposa, ambos palestrantes, e se olhando com um ar de admiração cada vez maior. Eu vi o Dr. Coriolano conversando e debatendo temas jurídicos com diversos colegas advogados que por lá passavam, e isso foi para os canais de comunicação da Digital Law e também da comissão, trocando ideias propositivas, fazendo com que a importância da advocacia e da Casa da Democracia, ela ficasse cada vez mais evidente. Mas existe uma situação, que é o que a doutora acabou de comentar, que é o fato de que hoje as pessoas elas não têm mais tempo. E essa ausência de tempo faz com que as pessoas elas deixem de presencialmente ir alimentar o corpo, a alma e o espírito com o conhecimento. Aí vem a pergunta. A Comissão de Direito Digital, que poderia, por ser uma comissão de direito digital, fazer praticamente todos os eventos digitalmente. Então a gente chama online e vamos fazer os eventos online, vamos fazer os grandes debates online, como acontece. Eu faço parte hoje do grupo da Digital Law e existem várias discussões online que são lindíssimas. Mas a comissão ela disse, não, eu preciso fazer um congresso presencial. Eu preciso olhar o sorriso, eu preciso olhar a mão, eu preciso ter esse contato através do conhecimento. Isso é muito do olhar de quem está presidindo a comissão, dos membros da comissão, a respeito dessa humanização e dessa necessidade dos advogados estarem juntos, de mãos dadas, para nós fazermos cada vez mais um direito crescente? Eu acredito que sim. Poderia dizer que a Comissão de Direito Digital ela estaria na contramão da história. Enquanto todos querem viver num ambiente digital, nós somos uma comissão que lida, respira o direito digital, porém com um olhar humanizado. Por exemplo, ano passado, as nossas reuniões ordinárias foram todas realizadas no ambiente digital, de forma... Porque foi o primeiro ano, porque nós estamos conhecendo ainda cada membro, nós temos o interesse, o Dr. Coriolano tem esse interesse em conhecer cada perfil de cada pessoa dentro da nossa comissão. A partir deste ano, com exceção da nossa próxima reunião, que será realizada, salvo engano, no dia 29, que é sempre a última quinta-feira do mês, nós estamos organizando reuniões ordinárias presenciais.
exatamente porque queremos isso. O olho no olho, o networking, as pessoas conversando. Isso é o olhar daquele que preside. E é isso que ele solicita, que ele pede, que ele conclama para os membros tanto da comissão quanto da Digital Law Academy. Quanto à questão de falta de tempo, eu não sei se é isto, porque eu sou uma pessoa que eu observo detalhes. Eu também observo as pessoas. Lá no congresso, o senhor deve ter observado todos os detalhes, eu cuidei, sabe? Eu gosto de lidar com o ser humano, eu gosto de conversar. Sempre foi assim desde criança. Né? Então, eu peço para que todos eles compareçam, eu converso, eu falo. É muito importante essa interação, porque senão nós vamos perder a nossa capacidade de compreensão, a nossa capacidade de ver o outro, de sentir o outro. E o advogado, ele tem como essencial entender a dor do outro. Até mesmo com relação às audiências por videoconferência, eu sou contra. Eu não concordo em realizar audiências num ambiente, no trabalho, na área trabalhista. O reclamante ele pode optar. Eu quero ajuizar uma ação 100% digital. Eu advogo para a empresa, eu não concordo. Porque até mesmo para o juiz analisar, sabe, uma pergunta, o suor escorrendo aqui, quando a pessoa está se sentindo sob pressão, os olhares que ela dá, está mentindo ou não está mentindo. Isso é importante e isso só vai acontecer no ambiente presencial, no ambiente físico. A tecnologia veio para facilitar. Sim, por exemplo, eu preciso peticionar. Eu, quando tinha 20, 25 anos, que eu comecei a minha advocacia, comecei a fortalecer a minha advocacia, eu cheguei a fazer 4 fóruns no mesmo dia, de carro. Aqui, ó, Santos, Guarujá, São Vicente, Cubatão, era inacreditável. Hoje em dia, dali, ó, do meu computador, eu resolvo tudo isso. Então, eu ganhei tempo. Eu tenho mais tempo do que antes. Eu só não quero dispor desse tempo. Essa é a minha opinião sobre o que está acontecendo hoje. As pessoas não querem mais. Né? E tenho lido muito sobre essa geração Z, porque elas não querem isso, que elas não querem trabalhar, que elas acabam pedindo demissão. Tudo por força dessa questão de contato. Não é crítica, mas é aquilo que eu vejo. São os meus olhos de alguém que gosta de ver perfis, de ver detalhes. Eu acho que é isso que está acontecendo com a humanidade. Participando do Congresso, eu vi a grandiosidade dos debates e o amor pela comissão e pela matéria de direito digital nos olhos de todos os palestrantes e de todas as pessoas que participavam do Congresso. Foi uma interação, paixão, uma interação lindíssima. E aí vem a minha pergunta. A doutora comentou no início da nossa conversa que vivenciou o fato de que nós tínhamos uma vara única, a vara de direito civil, e dali se discutia direito empresarial, direito bancário, direito de família, e nós tínhamos uma outra vara que era das execuções fiscais, e nós tínhamos a vara criminal. Então nós viemos aí de uma época em que os tribunais eles tinham poucos desembargadores e existiam poucas varas. O tribunal o judiciário foi participando de uma grande remodelação, e isso é importantíssimo, que foi a respeito das especializações, como ocorre na medicina. Então, são os médicos especialistas e os juízes, os operadores do direito, os advogados também passaram a se especializar. Nos últimos 10 anos e muito mais após a pandemia, surgiu com muita força a questão da lei de proteção de dados, surgiu com muita força a questão do direito digital. Como que o direito digital atua em conjunto com todas essas áreas do direito? É uma pergunta bem ampla e vasta, né? O direito digital, na minha visão, eu sou uma advogada especializada em direito empresarial, adoro advogar com empresas. O que mudou na minha vida com o direito digital? O direito digital está ali interligado no direito empresarial, porque nada mais é que a mudança de ambiente. Mudou somente o ambiente. As questões são as mesmas.
Então, os contratos, eles continuam os mesmos, só que assinados de forma digital. Isso veio somente facilitar, somente otimizar tempo. É aquilo que eu digo, otimização de tempo foi fenomenal. E por que isso aconteceu também com mais rapidez? Poderia, numa visão assim pessimista, dizer que não fosse a pandemia, isso aconteceria em 10, 15 anos. Nós tivemos que acelerar tudo por causa da pandemia. Não tínhamos contato, não sabíamos quando a coisa ia voltar ao normal. Então foi necessário, assim, em 1 ano, 2 anos, ganhamos o que é em 10. Isso é ruim? Não, não é ruim. O direito digital ele veio para ajudar a sociedade, mas tem que ter o olhar humanizado, tem que ter responsabilidade, tem que ter ética acima de tudo. A Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, e aí o senhor vai ter a oportunidade de entrevistar membros na nossa comissão que são especializados em Lei Geral de Proteção de Dados. Na minha visão, eu ainda não vejo muito um respeito a isso. Eu advogo em áreas, por exemplo, do direito civil, eu também faço direito imobiliário. E no direito imobiliário, nós sabemos que existem inúmeras plataformas que o senhor acessa informações e não há o respeito à Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Algumas mudanças têm acontecido no direito imobiliário. Por exemplo, as prefeituras agora estão lançando os boletos IPTU sem o nome do proprietário, porque é sigilo fiscal, porque nós podíamos entrar lá no sítio da prefeitura e obter essa informação, obter a informação sobre o imóvel, mas não obter a informação sobre a pessoa. Mas eu ainda acho que há muito da proteção de dados para acontecer, porque para mim ainda é uma letra na lei que não está sendo respeitada. Falando de respeito, falando da evolução do mundo digital, nós vamos para um rápido intervalo e já estamos de volta com muito mais desse bate-papo delicioso a respeito dos reflexos do direito digital no cotidiano da vida dos operadores de direito e de todos os cidadãos brasileiros. Estamos de volta com Resenha Jurídica com Luciano Pérez, recebendo a doutora Soraya Micheli nesse papo delicioso que transcende o mundo digital, e a gente fala muito da história do direito e dos idos dos mais de 30 anos advogando, esquentando a barriga, vamos colocar mais ou menos assim, nos balcões dos fóruns, indo conversar a respeito dos casos em concretos com os juízes, com os promotores, com todos os operadores de direito, assessores, secretários jurídicos e assim subsequentemente. Então, Soraya, o advogado ele é indispensável ao exercício da democracia. Na realidade, nós somos uma profissão que não deveria se ter cada vez mais a implementação da inteligência artificial. Por quê? Porque nós tratamos de vidas, nós tratamos de casos em concretos e de reflexos em situações que mexem no direito patrimonial, emocional, familiar, de liberdade e assim subsequentemente. No intervalo da nossa conversa, a doutora estava comentando a respeito da juíza, de uma doutora, de uma magistrada do Guarujá, que tem esse aspecto muito humanizado. Ela não aderiu à questão das decisões virtuais, ela aderiu ao fato ainda de ser receptiva ao advogado no próprio fórum. Hoje nós sabemos que para nós despacharmos, muitas das vezes nós precisamos fazer os balcões virtuais, então a gente primeiro fala com o assessor, depois com o assessor do assessor, aí o estagiário do assessor vai fazer o agendamento e assim subsequentemente, até que a gente consiga, depois de bastante custo, e aqui, claro, toda regra tem exceção, existem várias varas que são altamente receptivas, mas outras um pouco mais dificultosas, ter acesso ao magistrado para que a gente possa expor o caso em concreto, mesmo através da tela, com esse olhar humanizado. E quando a gente pede para poder ir ao fórum conversar pessoalmente, isso vira mais exceção ainda, visto o fato de que, por mais que existam as estruturas físicas, a franca maioria dos gabinetes estão trabalhando de forma
virtual. Eu gostaria que a doutora contasse um pouquinho da experiência que nos contou aqui no intervalo e de qual é a visão da Comissão de Direito Digital a respeito desse tema de forma muito específica, dessa humanização e da necessidade desse contato para conversar, para debater o direito, para debater o caso em concreto. E diga-se aqui, isso não significa ganhar processo, significa expor a realidade relacionada ao ponto de vista do que o advogado, com as provas que ele tem naquele respectivo momento, está levando para aquela disputa judicial. Gostaria que a doutora nos falasse um pouquinho a respeito desse tema. Essa questão da falta de contato entre o profissional do direito e aqueles que vão julgar, eu acho que é um complicador para a própria estratégia, uma estratégia de defesa ou de acusação. Como ele relatava sobre essa juíza, eu me surpreendi pelo fato dela estar lá. Eu fui fazer a entrega de 2 pendrives em juízo e não consegui fazer a entrega, porque teria que ter autorização. E para ter autorização, teria que fazer uma petição, a petição entrar via sistema, chegar ao cartório, toda aquela dinâmica que poderia não acontecer naquele momento e somente no dia seguinte. Eu falei, poxa, mas eu sou de outra cidade, eu tenho que ser atendida, é importante, estou num prazo. Olha, a doutora está aí, vai lá conversar com ela. Aí fui. Nossa, mas foi uma conversa assim tão maravilhosa, tão humana, sem nada, como você acabou de afirmar. Não é para ganhar nada, mas foi muito interessante conversar e ver uma visão de um juiz que pensa que o advento da inteligência artificial, na verdade, ele só veio prejudicar o exercício do direito, porque nós somos médicos sociais, nós estamos defendendo, ajudando nas dores das pessoas. Então nós temos que ter essa humanização. Quando eu não falo com o meu cliente, quando eu só converso com ele pelo WhatsApp, quando é o SMS, isso é cortado. Esse padrão, ele é cortado. E essa juíza, ela falou para mim, eu sinto tanta falta desse período em que ela trabalhou como escrevente inicialmente, pois ela prestou concurso e trabalhava aqui no Fórum João Mendes. E ela me disse como era bom quando nós podíamos fazer exatamente isso. Abrir o processo, pedir no balcão uma cota, encostar a barriga no balcão mesmo, falar, entrar nas audiências, conversar. Estrategicamente, eu via como que o juiz olhava, qual a reação que ele tinha. E eu conseguia também conhecer aquela pessoa antes de fazer uma audiência. Cada vez que eu conversava com ela, como é que ele reage? Como é que vai ser? Como é que vai ser na audiência? Olha, se comporta assim. Isso é muito importante para a advocacia, porque é como fosse uma peça de teatro, a minha analogia ao direito. Então é muito importante que eu saiba com quem eu estou lidando. E as pessoas hoje, elas só conhecem um juiz naqueles 10, 15 minutos de uma audiência. Você não sabe com quem está lidando, você não sabe como é que vai ser a reação dele a uma pergunta sua, como você vai encaixar, quais as palavras que você vai utilizar. Tudo isso, a tecnologia e a inteligência artificial veio como uma perda. São ganhos e perdas. Nós não podemos esquecer que o direito ele não é estático, né? E esse movimento do direito ele jamais vai ficar demodé ao fato de que o caso concreto é que tem que ter a aplicabilidade do direito. Então, o fato dos advogados, cada um defender as suas teses, não significa que eles são inimigos. Bem pelo contrário, são advogados que defendem teses. E a gente não pode esquecer que toda parte judicante, alguém ganha e alguém Sim. perde. E o direito brasileiro ele é tão bonito que nós temos o duplo grau de jurisdição. Então nós temos a oportunidade daquela decisão que de repente foi vista sobre um determinado olhar, sobre um determinado foco, possa ser revista através de 3 magistrados, 3 desembargadores que vão fazer uma reanálise daquele tema. E tão bonito é que mesmo assim, tendo alguém
alguém descontente pode levar isso aos órgãos superiores. Então não é o fato de existir um volume excessivo de recursos e nem é o fato da procrastinação de um processo, mas sim da capacidade de uma análise e reanálise do direito em concreto para que cada vez mais se minimize injustiças que podem ser praticadas em determinados casos. Então eu acho isso muito bonito. Como é que fica o direito digital no meio disso? E lhe pergunto por quê. Porque dentro de um litígio, aí dali já saem ofensas no Facebook, ofensas no Instagram, ofensas pessoais, mensagens de WhatsApp grosseiras, e aí aquilo que tinha que ficar no âmbito de uma discussão judicial, de uma judicação a respeito de alguém dando o balizar do que é certo e do que é errado referente àquele caso, vira uma série de outros reflexos em virtude dessa velocidade do direito digital. Por quê? Porque as pessoas estão lavando roupa suja no ambiente digital. As pessoas estão deixando de entender quais as suas responsabilidades e até que ponto elas podem ir. Então você vê uma discussão de divórcio, de repente está sendo veiculada no Facebook, no Instagram, mas isso gera responsabilidade. Então, eu penso que desde o ambiente escolar, deveria o direito digital ser uma matéria, não sei, não sou educadora, mas talvez já da época do ensino fundamental, ter uma matéria sobre isso para as pessoas entenderem como se comportar em ambiente digital. Isso é extremamente importante. Essa questão de cada um defender uma tese, isso é o espetacular do direito. Atualmente, eu tenho visto muitos casos de inimizades entre advogados, brigas entre advogados, desrespeito, falta de ética, conversas que são de colegas discutindo temas de um caso concreto, de repente está dentro de um processo. Ou seja, cadê a ética entre nós? Nós estamos tentando um acordo. Nossa conversa deveria ser sigilosa. Até uma decisão recente do nosso TED, da OAB São Paulo, nesse sentido. Aquilo que é conversado entre dois colegas adversos tem que ficar ali dentro. Não pode ser utilizado para dizer, ó, tá vendo? Aqui ele falou que eu tenho razão. Ou aqui ele, da forma como ele interpretou, ele me deu razão. As pessoas estão perdendo o foco. Hoje tudo se leva para as redes sociais. Antigamente nós primávamos por segredo, hoje em dia fala tudo no ambiente digital. Mas a responsabilidade, ela está aí. Os processos digitais estão aumentando. Doutora Cíndia Moraca, que fará uma entrevista aqui, ela pode lhe dizer como isso tem ocorrido na esfera criminal daquilo que é levado para o ambiente de redes sociais, sem critério, sem responsabilidade e sem ética. Na realidade, hoje as pessoas elas estão utilizando das redes sociais como se fosse uma grande lavanderia, né? Nada contra uma lavanderia, mas é uma discussão sem causa, uma discussão que sem razão, porque a grande verdade é que a partir do momento em que as ofensas elas viram pessoais, faltou-se o respeito e aquela relação ela já foi trincada, e a partir do momento dessa trinca dessa relação, a probabilidade de conseguir uma reconciliação ela se torna muito mais difícil. Não que as pessoas não vão conviver, mas sempre fica aquela sensação de que um dia se faltou com o respeito. Saint-Exupéry, que nunca vai cair no esquecimento, ele sempre dizia que nós somos eternamente responsáveis por aquele que cativamos. No mundo digital hoje, o cativar ou o descativar, ele é muito rápido. Ele é praticamente imediato. Então, dependendo do teor de uma postagem ou do teor de uma conversa, isso viraliza. E essa falta de ética, de discussões ou de tentativas de acordo ou de debates jurídicos que transcendem colocar o respeito entre os colegas que estão litigando naquele respectivo tema, muitas das vezes viram judicações, e isso é um tema super complicado e super triste, né? O ser humano está perdendo a essência. Está perdendo a essência. Está perdendo a essência, o respeito, a urbanidade. O tratamento de urbanidade, ele é imprescindível em qualquer relação. As pessoas hoje, o debate saudável é o que é o importante.
O debate, ele tem que acontecer, ele pode acontecer. As ofensas, não. Então, eu perco a causa, mas eu agi com ética. Eu ganho a causa agindo com ética. Ganhar ou perder faz parte. Alguém tem que perder. Se o direito, ele também pode focar na prevenção, como acontece em outros países, não estou aqui para trazer o direito comparado, mas no Brasil nós somos um país que é essencialmente litigioso, gosta de uma guerra. Então é muito difícil as pessoas pensarem, olha, eu vou prevenir aqui para não acontecer ali, vou fazer um seguro disso para não acontecer aquilo. Isso ainda não está no dia a dia do brasileiro. O brasileiro, ele não tem isso em mente como algo super importante. Então, se nós temos que ir para o litígio, temos que ir com ética, com competência. Essa mesma juíza, ela falou que a coisa que ela mais gosta de ver, que ela mais admira num processo eu recebo uma ação, aí eu tô lendo lá a petição inicial, nossa, eu me convenci que esse autor tem razão. Aí vem a contestação. Ai, meu Deus, tudo aquilo que foi dito na petição inicial caiu por terra, por esse debate. Ela disse, é a coisa mais impressionante que tem, a capacidade que os advogados têm de convencimento. Então, por isso que eu disse, quando você tem o poder do conhecimento e você sabe onde você está tramitando, o que nós tínhamos no ambiente analógico, isso é um plus. O plus que os advogados que têm mais tempo conseguirão. Então, quando falam, olha, todo aquele que tiver o total domínio da IA, ele vai ser o advogado que vai ganhar tudo. Aquele que não fizer isso está ultrapassado. Aquele que não se adequar, talvez perca. Mas aquele advogado que tem todo esse conhecimento da nossa época e conciliar com aquilo que a tecnologia trouxe, ele vai estar lá na estratosfera. Não tenho sombra de dúvida. Eu vivi, entrevistando o Dr. Ives Granda, um dos momentos mais lindos da minha vida, literalmente como operador do direito e aqui como comunicador. Eu me emocionei com a emoção do Dr. Ives Granda falando de democracia, falando de família, falando de respeito, falando de religião, falando de literatura. O orgulho que ele tem do livro, o orgulho que ele tem de todo dia fazer diferente e a diferença. Então, aquilo que eu já era fã, porque estudamos através de muitas das doutrinas e dos ensinamentos do professor Ives Granda, eu tive a oportunidade de estar presente com ele. E essa mesma sensação eu tive quando conheci o Dr. Coriolano. Quando ele, agora no grupo do Digital Law, ele traz visões totalmente humanitárias de situações que parecem próximas e longe da gente. Porque uma das coisas que é muito importante, quando se vai judicar numa demanda judicial, nós temos que sempre pensar que todas as duas partes, elas acreditam que tenham o direito. Por isso existe um juiz que vai balizar esse ordenamento para saber para onde pende essa balança. E é muito importante todo esse respeito vou colocar assim, com a história de cada uma das partes que estão levando, estão ali litigando. Então, o direito digital, ou melhor, o mundo digital, ele trouxe uma maior velocidade ao nosso judiciário, que muitos falam que é um judiciário falido, que na realidade não é. Nós temos um dos judiciários mais inteligentes do mundo. Agora, é claro, pela força de combate do brasileiro, ele está num nível de estresse altíssimo pelo volume de demandas que todos os dias são protocoladas. Quando nós olhamos esse cenário de cada vez mais ações sendo protocoladas, do número de juízes ser estático, de nós temos aí um limitador relacionado à própria capacidade de produção, como a Comissão de Direito Digital tem visto tudo isso para tentar auxiliar entre os poderes uma melhoria na agilidade da entrega da prestação jurisdicional? A Comissão de Direito Digital, nesse aspecto, eu penso que ela não tem tanto poder. Ela, enquanto comissão, pode levar as demandas, as reclamações, aquilo que os anseios da classe
aquela que no meio da nossa comissão todos os dias nos passam. Então, a OAB sim, a OAB, a seccional, o Conselho Federal, ele que tem que agir para que isso tenha uma maior efetividade. A comissão ela não tem, eu penso que ela não tem esse poder. Tem o poder de levar os anseios, de dizer aquilo que as reclamações, mas é o nosso órgão de classe, em primeira instância, que pode ajudar nesse ponto de vista. Esse livre trânsito no Poder Judiciário, junto ao Conselho Nacional de Justiça. Olha, nós precisamos de mais aparato humano, precisamos de mais juízes, porque não vai uma crítica, nós sabemos que o nosso Poder Judiciário, ele, em função das custas processuais, há um faturamento gigantesco, há um orçamento gigantesco. Então, não justifica o tão pouco de concursos que são abertos e o pouco de contratação. Quando você vai nos fóruns hoje, que você tenta conversar, ok, existe o balcão virtual, isso foi ótimo. Mas tem muitas coisas que você vai ter que ir, porque a pessoa que te atende no balcão virtual, ela fala assim, olha, mas eu não consigo, olha, eu estou limitada a tal coisa, olha, não sei o quê. Você vai ter que vir pessoalmente, você acaba tendo que ir se a questão tem que ser resolvida com mais urgência. E aí você vê um funcionário, 2 funcionários, você vê, eles mesmos falam, estamos com 5 pessoas afastados por motivo de doença, por motivo de exaustão mental, síndrome de burnout e outras coisas, e nós estamos à mercê de uma ferramenta que precisa de atores, precisa de gente atuando. Aí é a OAB que tem que entrar firme, solicitar, reclamar, oficiar, é o papel dela. E, doutora Soraya, a gente tem que parabenizar todos os advogados que cedem o seu tempo para fazer parte das comissões, para emprestar o seu nome para serem conselheiros seccionais, para serem dirigentes da OAB, porque ele é um serviço voluntário, ele é um serviço dispendioso, mas é um serviço super gratificante, né? Olha, não só gratificante. Eu conversava com o doutor Coriolano e ele falou assim, faça a entrevista, mostre para os outros membros da comissão e outros que ainda não aceitaram o convite, que a própria vice-presidente, a doutora Daniela, faz todo o início de ano, venham para as comissões, nos ajudem, né? Juntos somos mais fortes, que não é só um toma lá da cá, porque você se põe em evidência. O advogado que comparece, não é só ele se doar, também há uma contrapartida. O mundo vive de contrapartida. Isso aqui é importante. As comissões te fazem se tornar não só conhecidos, mas fortalecer a tua autoridade. Então, pessoas que, poxa, mas quem é esse advogado? Eu vou contratar essa pessoa? Como é que se contrata uma pessoa hoje? Vou ler lá na página amarela, naquele tempo, ou num anúncio? Olha, eu posso ver como o meu advogado fala. Ele está ali no Instagram, ele está ali no LinkedIn. A autoridade dele, as redes sociais servem para fortalecer isso, entendeu? Então, as comissões, elas permitem aos membros terem isso também como contrapartida. Isso é um convite para quem ainda não está, que venha fazer parte conosco nessa jornada. Olha que convite delicioso. Nós estamos chegando no final do Resenha Jurídica com Luciano Pérez e já segue o convite aos advogados para que participem nas mais diversas comissões temáticas existentes Brasil afora. E aqui nós estamos falando da Seccional de São Paulo, que é a maior seccional da América Latina. Participe, se doe, faça relacionamento, alimente o seu corpo, sua alma e o seu espírito com o relacionamento com outros colegas, mas também com o conhecimento, com o aprendizado. Afinal de contas, em toda relação a gente aprende muito e também ensina. E isso é delicioso. Doutora Soraya, deixa uma mensagem para os nossos telespectadores que estão nos vendo lá no interior do Amazonas, lá no Chuí e em todo esse Brasilzão que é cheio de diversidade e é tão lindo. Sabe por quê? O melhor do Brasil é o brasileiro. Com certeza. Eu gostaria de dizer, como secretária-geral da comissão, que as comissões
em especial a nossa, que é a que eu represento, elas gostariam de chegar também a esse brasileiro, que as portas da OAB estão abertas para vocês. Os nossos eventos, os congressos, eles têm a intenção não só de capacitar o advogado, trazer o debate saudável, trazer pessoas que têm capacidade, conhecimento técnico, mas também as portas estão abertas para a comunidade. Aqueles que não entendem de direito digital, eles podem entrar no site da OAB e adquirir o seu convite. Normalmente os convites estão por link na OAB ou até mesmo pelo Simpla. Então, o convite vai para você que é cidadão, para você que não tem o conhecimento do direito digital, para você que quer saber aquilo que você pode ou não pode fazer. Compareçam aos nossos eventos. Nós temos eventos ao longo do ano em cidades do interior. Nós tivemos o congresso, que foi a primeira edição, o Congresso de Direito Digital edição interior, o Congresso de Direito Digital edição litoral e o Congresso de Direito Digital edição capital, que foi o que o senhor esteve presente. Então venham conhecer a OAB. A OAB tem programas de OAB vai à escola, OAB vai à universidade. Nós tentamos chegar onde o cidadão está, mas o cidadão também pode vir à OAB. E isso, eu faço esse convite aqui em nome do meu presidente. Venham nos conhecer, venham entender um pouco mais de direito digital e venham se proteger. Isso que é o mais importante. Gente, é tão delicioso que no Congresso de Direito Digital, o Dr. Coriolano, ele fez um anúncio fantástico em que aqui na Rede Vivax de televisão, que já conta com mais de 20 milhões de antenas nas televisões KU e com as parcerias de transmissão, que tem muito em foco a respeito das responsabilidades digital, hoje o nosso sinal, o sinal da Rede Vivax Televisão, já chega em mais de 180 milhões de casas. Então, essa preocupação com uma televisão que leve o conhecimento num tripé de sustentabilidade, de fazer o bem sem olhar a quem, através do alimento do corpo, da alma e do espírito, diz muito do propósito da Rede Vivax de televisão. E é dentro desse propósito que a Rede Vivax de televisão, ela aceitou o convite e a missão de ter um programa aqui na Rede Vivax de televisão da Comissão de Direito Digital, do Digital Law, na qual grandes juristas vão estar recebendo personalidades do mundo do direito e do mundo empresarial, das mais diversas comissões, dos mais diversos operadores do direito aqui de São Paulo ou do Brasil, para que possam participar desses debates. Então você que é um colega advogado, que é um operador do direito, que é um conhecedor ou um amante do mundo digital, entre em contato através dos nossos canais de comunicação aqui da Rede Vivax de televisão e demonstre o seu interesse de participar tanto aqui do Resenha Jurídica como do programa de Direito Digital que em breve estará aqui nas telinhas da Rede Vivax de televisão, com esses operadores de direito, com esses colegas advogados que estão se disponibilizando para levar essa humanização, para chegar cada vez mais pertinho de você através do sinal da Rede Vivax de televisão. Doutora Soraya, as expectativas elas são muito grandes para a estreia do programa? Muito, estamos todos muito ansiosos e na nossa conversa inicial achei muito interessante essa ideia. A princípio pensávamos num programa que falasse e absorvesse a questão do direito digital, mas entrevistar membros de outras comissões em outros temas do direito, que todos estão interligados ao direito digital, achei uma ideia espetacular e já vou passar para o meu presidente para fazermos algo muito dinâmico e poder levar qualidade não só do direito digital, mas qualidade em várias áreas do direito, em outras vertentes e que são assuntos de interesse da sociedade. Que delícia! Assuntos de interesse da sociedade são sempre debatidos aqui na Rede Vivax de televisão. Eu gostaria de tecer um agradecimento muito especial aqui no final do nosso programa ao portal Jurídico News e ao Justiça News, que hoje estão replicando e fazendo a transmissão da programação da Rede Vivax de televisão através dos seus portais. Eu gostaria de agradecer
sua pessoa, doutora Soraya, a receptividade que a Rede Vivax de televisão teve no Congresso de Direito Digital, ao doutor Coriolano, que ele é um querido, virou um excelente amigo, um gentleman, e que eu tenho o prazer de aprender com ele em todas as oportunidades em que nós temos um contato, seja pelo mundo virtual, seja um contato presencial. Doutora Soraya, gratidão, muito obrigado, muito obrigado. Nós ficamos por aqui. Nós ficamos por aqui com o Resenha Jurídica com Luciano Pérez. Hoje recebemos a doutora Soraya Micheli. E não se preocupa não, vocês vão ver muito a doutora Soraya aqui pelas telinhas da Rede Vivax de televisão, junto com a Comissão de Direito Digital e, se Deus quiser, com esse intercâmbio de conhecimento com os operadores de direito, com os empresários e com os advogados que são amantes do direito digital. Gratidão e fique conosco com toda a programação da Rede Vivax de televisão.